Caiu da cama. Muito bem, glória a Deus. Amém, amados? Amém. Alegria estarmos juntos novamente. É sempre um privilégio quando nos reunimos em adoração, em comunhão. Estarmos congregando é sempre uma bênção. Muito bem, nós estamos então no início de mais uma temporada, mais uma série temática, e nós vamos trabalhar a partir de hoje doutrina da salvação, aquilo que chamamos tecnicamente de soteriologia, né? Que é exatamente o estudo da salvação, a mais importante doutrina bíblica. Então nós vamos, eu acredito que a gente tem conteúdo aí para um bom período, pelo menos 2 meses, de maneira como temos feito nas outras temporadas, né? Trabalhando o assunto de maneira bem didática, de maneira panorâmica. Nós, em nenhuma das séries aqui, nós temos, eu tenho procurado ser o mais didático possível, apenas como uma introdução ao assunto. Cada um dos temas que nós aqui estudamos já, não nessa última fase das quartas bíblicas, mas já há alguns anos, o propósito é trazer um conhecimento amplo e permitir que os irmãos então tenham conhecimento geral das Escrituras e possa particularmente também aprofundar os seus estudos, né? Buscando cada um de nós conhecer melhor ao Senhor. E hoje então nós vamos começar essa série. Então eu trouxe uma coisa mais introdutória, basicamente mesmo uma reflexão no dia de hoje, e depois nas outras quartas a gente vai dividindo esse assunto de maneira que fique mais claro possível. Amém? O que nós poderíamos falar inicialmente, nesse primeiro encontro, que nós estamos diante a doutrina da salvação, ou a salvação, em Cristo Jesus, é o tema principal das Escrituras. Qualquer pessoa que tenha contato com a Bíblia, que mesmo de uma outra religião, de uma outra cultura, e nós estamos na história de missões, nós estamos cheios de exemplos disso. Os missionários são esses pioneiros que chegam em lugares, em culturas, em outras nações. Eles estão cheios de histórias assim. Quando a Bíblia é conhecida por uma pessoa, por um povo, por uma cultura, a história, entre tantas informações que a Bíblia traz, mas o tema principal, mesmo para o leigo que toma a Bíblia pela primeira vez, e eu já mostrei isso para vocês aqui, tenho exemplares assim bem curiosos da Bíblia. A primeira mensagem que salta aos olhos, do leitor, é uma história de salvação. Ele se encanta com muitas coisas na Bíblia, a história da criação, os fatos extraordinários da Bíblia, as histórias mais conhecidas, como dos heróis da fé, Davi, Salomão, Sansão, os apóstolos, os profetas, os milagres que Deus fez na história. Tudo isso é muito interessante, muito curioso para o leitor. Mas assim, juntando tudo isso, o resultado da leitura da Bíblia, isso é maravilhoso. Porque você sabe, a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Por exemplo, eu tenho 2 livros escritos. Então eu pensei começo, meio e fim. Eu sou o único autor. Eu fui lá, fiz um esboço,
comecei trabalhando dentro dos tópicos, dentro de um tema que eu já tinha interesse em trabalhar no livro. É assim que os escritores trabalham. Agora, nós temos a Bíblia, que na verdade é uma mini biblioteca, com 66 livros. 66 livros. Com mais de 40 autores. Eu sei o trabalho que deu a Bíblia missionária, né? Da qual eu sou o editor. A Bíblia apologética também, que eu sou o editor, e tive então essa experiência de produzir 2 Bíblias de estudo. Quando nós recebemos o conteúdo dos colaboradores, é uma loucura. É você ajustar tudo isso, você colocar isso dentro de uma linha de raciocínio. Muita coisa você descarta, porque está fora da proposta daquele projeto. Tá? Então agora você pensa bem, isso com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, softwares poderosos, né? Que você pode alinhar todo esse conteúdo de maneira visual, equipe de especialistas que você pode submeter à leitura. Agora você pensa a história da Bíblia, um livro como nós já passamos aqui na temporada, algumas temporadas atrás, falando a respeito da Bíblia, um livro escrito em regiões diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, de línguas diferentes, situações diferentes. Não era para ter dado certo isso. Se não fosse uma mente superior, com soberania, controlando essa história, ou produzindo aquilo que lhe interessava, nós teríamos hoje uma colcha de retalhos, um Frankenstein mesmo. Nós não teríamos uma mensagem central nas Escrituras. Mas hoje você tem. Você pega a Bíblia em casa, mesmo sem formação teológica, às vezes até com uma formação secular, né? Um nível de educação baixo, pessoas com primário, né? Alguns até semi-analfabetos, quando eles pegam as Escrituras e têm a oportunidade de ler as Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, ela entende essa mensagem. E a mensagem das Escrituras é essa: que Deus tem um plano para redimir a sua criação. Entre tudo o que aconteceu e tantas dúvidas que podem ficar sem respostas, esse assunto não fica sem resposta na Bíblia. E é por isso que se fala dos 4 pilares da teologia, os 4 pilares do ensinamento bíblico, que é a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e a doutrina da consumação ou da restauração de todas as coisas. Isso vai ficar muito claro. A pessoa pega a Bíblia, ela sabe que Deus criou o mundo e o homem. O homem caiu, perdeu essa comunhão com Deus pela sua desobediência. Deus providenciou um meio de salvação através de um personagem, Jesus, e que Ele está conduzindo a história para que no final o seu projeto original possa ser implantado, né? Ou seja, Ele vai restaurar tudo e daí para a eternidade futura as coisas vão voltar a ser como Ele planejou que fosse. Criaturas livres o adorando, criaturas livres que foram salvas e redimidas pela sua obra de salvação, agora em plena comunhão com Ele. Então essa é uma ideia geral. Então a gente costuma dizer o seguinte: antes de ser um livro de historinha, né, de milagres, um livro de polêmicas teológicas, a Bíblia é um livro de salvação. Sobretudo é assim. Não é assim com o Alcorão. Você pega o Alcorão, não tem um enredo de salvação. Ele conta a história lá de um profeta, né? Você pega aí o Tripitaka budista, que são os 3 cestos, né? Os 3 livros principais do budismo. Eles não têm uma ideia central de salvação. E outros livros religiosos também não têm essa ideia de salvação como as Escrituras têm. Os Vedas, por exemplo, hindus, é um retalho de aconselhamento, de histórias desencontradas, mas não há uma ideia principal. Então a Bíblia Sagrada, sobretudo, é um livro de história
mas em uma história única, a história de como Deus criou, amou a sua criação e está trabalhando para redimi-la, está trabalhando para salvá-la. Isso é maravilhoso. Então, sobre todas as coisas, por mais que não tenhamos entendimento de muitos assuntos, você mesmo não seja um teólogo treinado, não fez teologia, você aprendeu isso na Bíblia, que Deus quer salvar a sua criação, da qual o homem é a sua coroa, o homem é o principal. Isso fica tão evidente até mesmo no comecinho, né? Como nós já sabemos. Mesmo na narrativa da queda, dentro daquela circunstância de tragédia humana, vem ali a promessa de um Redentor. Olha, da semente da mulher vai se levantar que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele será ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente e o homem vai poder ser salvo. Então, veja, logo no começo, isso já fica bastante evidente. Isso dessa salvação, os profetas falaram, o próprio Deus falou, os anjos falaram. Então, todos os interlocutores bíblicos, Deus, os anjos, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, todo mundo fala desse tema, o tema da salvação. Então, quando nós elegemos esta quarta bíblica para falarmos a respeito dessa doutrina, podemos dizer então que esta é a mais importante doutrina bíblica, ou a mais importante quarta-feira que nós estamos fazendo, a mais importante temporada, a mais importante temporada, porque nós vamos falar daquilo que é o mais importante para o homem, que é que ele entenda que ele é pecador, ele entenda que ele não pode salvar-se a si mesmo, e ele entenda que ele tem um Senhor, há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, que tem um juízo sobre aqueles que não se converterem, não ouvirem esse chamado para a salvação. Então, quando eu trago esse tema, o Evangelho em um versículo, eu quero trabalhar com vocês dentro dessa perspectiva. Todo mundo sabe que o texto áureo das Escrituras, isso já é tradição ao longo da história do cristianismo, o mais importante versículo nas Escrituras é João 3:16. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3 e versículo de número 16, que traz esta maravilhosa notícia, essa boa nova, daí o Evangelho, cuja tradução da própria palavra já é exatamente isso, boa notícia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo, ele traz em resumo toda essa mensagem de salvação, toda a doutrina de salvação. Porque você pensa assim, por que texto áureo da Bíblia? É porque nesse versículo, de forma extraordinária, claro que nós aprendemos também naquela temporada sobre a Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, Deus soprou na mente dos escritores, e eles escreveram ao seu estilo, escreveram com as suas limitações, mas a ideia do texto que escreviam estava sendo suflada pelo Espírito Santo, estava sendo assoprada pelo Espírito Santo. Esse é o sentido de inspiração. E o João 3,16, que é esse versículo tão amado, milhares de pessoas na história, no mundo, foram salvas por ler apenas este versículo. É o versículo que mais se reproduz em folhetos, em placas, em fachada de igrejas, em faixas, hoje nas redes sociais. Essa mensagem sintetizada de que há um Deus, esse Deus é um Deus amoroso, ele tem um objeto do seu amor, que é o mundo, que é o homem, ele fez algo para salvar esse homem, ele exige uma resposta do homem, e ele tem uma oferta de salvação para essa criatura que ele dirigiu o seu amor. É nesse sentido que nós chamamos então de texto áureo da Bíblia.
De forma didática, eu vou passar com vocês aqui, de maneira não muito demorada, esses 7 princípios soteriológicos. Nós já aprendemos que a palavra soteriologia é estudo da salvação. Soter, do grego, é salvação, é uma palavra do grego que significa salvação. Logia é estudo. Então, soteriologia, estudo da salvação. Ok? Então, 7 princípios soteriológicos. Fala dos 7 princípios, e a gente poderia dividir. Normalmente a nossa temporada são 8 quarta-feiras, né? Em média 2 meses. Então, se eu quiser falar durante 8 quartas-feiras, eu trabalho só em cima de João 3,16. Olha que coisa extraordinária. Basicamente, eu vou entregar para vocês a doutrina da salvação por esses 7 princípios. Quais são as 7 palavras-chave desse versículo? Amor, mundo, tal, filho, crer, pereça e vida eterna. Essas são as 7 chaves hermenêuticas, né? Ou as 7 palavras-chave dentro desse único versículo, como resumo da doutrina da salvação. E a gente vai passar por cada um deles. Então, porque Deus amou, fala de amor. O mundo, fala de alvo desse amor, objeto do amor. Tal, fala de a maneira, como. O filho, fala do instrumento da salvação. Crer, fala da exigência, o meio de salvação. Pereça, fala de um juízo que há sobre toda a raça humana. E vida eterna, fala do prêmio, fala da recompensa desta tão grande salvação. Então, por essa razão, João 3,16 é chamado e é pensado ao longo de muitas pregações, muitos estudos, que ele de fato é o texto áureo das Escrituras. O primeiro, nós estamos aqui, né? Porque Deus amou. E eu vou trabalhar com vocês a partir das próximas quartas, então, cada um desses princípios. Teremos outros assuntos também que são polêmicos, né? E que acaba sendo necessário a gente explicar também, mas basicamente a gente vai trabalhar em cima dessa ideia. Bem, o motivo do Evangelho, o motivo da salvação, o que move Deus. Qual é o sentimento característico em Deus? É sobre isso que diz o versículo de João 3,16. Porque Deus amou. E nós vamos aprender nas Escrituras, quando você estuda então a respeito da natureza de Deus, do caráter de Deus, isso é evidente. Por falar que Deus é amor, por falar que Deus ama, nós não estamos falando que Deus não julga, que Deus não pune, que Deus não se ira, que Deus não castiga. Tudo isso é verdade também. Tudo isso também é ensinamento bíblico. Nós não podemos falar que Deus ama, que Deus amou, em detrimento de que Deus também castiga, em detrimento de que Deus também tem uma punição. Mas se fizéssemos uma pergunta, qual é o sentimento norteador? Qual que é a mola propulsora das ações de Deus? É o amor. E a Bíblia tem uma riqueza, uma fartura de textos bíblicos que apontam nessa direção. Porque se Deus não fosse esse ser amoroso, absolutamente benévolo, absolutamente misericordioso, absolutamente bem intencionado, nós não poderíamos ter segurança plena da salvação. Porque restaria, por mais que você conheça uma pessoa boa, por mais que você conheça uma pessoa muito generosa, ela não é perfeita no amor. E ora aqui, ora acolá, ela vai deixar a desejar para vocês. A esposa que mais ama o esposo que mais ama a esposa. Essa relação fraterna e amorosa entre pais e filhos. A Bíblia até coloca o amor de mãe como sendo o mais alto amor, como sendo o amor mais desejável, né? Naquela expressão, pode uma mãe abandonar o seu filho? E a gente se escandaliza em qualquer cultura, em qualquer realidade, quando um pai que abandona o filho, todo mundo meio que fala, o homem é assim mesmo. Mas quando se fala que uma mãe abandonou o seu filho, é algo chocante.
É algo chocante. Mas a Bíblia diz que Deus tem um amor mais perfeito do que o amor de mãe. O apóstolo João, na sua primeira carta, e a gente vai perseguir fundamentos bíblicos para tudo isso. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos ler aqui nas Escrituras uma base bíblica para tudo isso. Hoje nós estamos apenas introduzindo. Mas, citando a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 8, ele traz essa sentença. Ele diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus sente amor. Eu sinto amor, você sente amor. Ele não diz que Deus tem amor. Eu tenho amor, você tem amor. Mas ele diz que Deus é. Ou seja, é o estado de Deus, não é um sentimento. O amor em Deus é a natureza dele. E esse amor é a mola propulsora de todas as ações de Deus. É a partir disso que Deus existe. É a partir disso que Deus age. Ou nós podemos dizer que a criação já é uma atitude do amor benevolente de Deus. Porque o amor verdadeiro é um amor que se compartilha, é um amor que se doa. O amor verdadeiro ele não é egoísta. Se Deus tivesse um amor egoísta, ele se guardava para si mesmo, ele vivia para ele só, né? Na Trindade ele era perfeito, né? Na unidade das pessoas na natureza divina, ele não precisava ter feito nada para que algo experimentasse o seu amor. Não, ele quer, ele fez questão disso, é da natureza de Deus. Como é da natureza da flor nos encantar, como é da natureza da água molhar, como é da natureza do vento, né? Do sol nos aquecer, do fogo nos aquecer, é da natureza de Deus se doar. E é por isso que Deus cria. Por que nós existimos? Perguntas retóricas que a gente faz dentro da doutrina da salvação. Por que você existe? Por que existir é melhor do que não existir? Já pensou isso? Se você não existisse, não era melhor? Por que existir é melhor? É melhor porque esse Deus, que é a única realidade absoluta, esse Deus, ele é plenamente, absolutamente amor. Ele é o amor personificado. E ele demonstra isso em diferentes situações. Então o motivo do Evangelho, o motivo da salvação é o amor de Deus também. Então mesmo sabendo, e a gente vai olhar isso daí, na linha do tempo, tem bastante polêmica em torno da doutrina da salvação, vocês sabem disso, né? Certamente vocês terão perguntas que eu não saberei nem responder. Mas quando a gente olha na linha do tempo, a gente sabe que o homem cai. Nós sabemos que o homem desobedeceria. E aí você pergunta, por que é que Deus faz? Sabendo disso, entender os motivos de Deus com base na sua natureza amorosa é a solução para tudo. Tanto é verdade que Ele ama, que Ele se responsabiliza pelo mal. O surgimento do mal será um dos temas que trabalharemos também. Por que o mal existe? Se Deus é todo poderoso, e se Deus é todo amor, por que o mal existe? São perguntas que passam, né, inclusive por discussões filosóficas, né? Nós estaremos aí com o cinema dia 24, com a exibição do filme Deus Não Está Morto. Esse filme já tem 3 edições dele, 1, 2 e já tem um 3, né? Terceiro. Nós vamos assistir o 2 aqui. E é um debate disso, nas universidades, como é que você concilia a existência de um Deus amoroso com a existência do mal. Alguns afirmam que Deus criou o mal. Como pode um Deus absolutamente amoroso criar o mal? Então, como a gente lida com isso? E a Bíblia tem respostas por essas questões. Às vezes, talvez até não satisfaça a nossa curiosidade, mas a Bíblia não nos deixa num vazio, não nos deixa no escuro. Então, voltando ao texto áureo da Bíblia, porque Deus amou. Então, a razão da salvação é o amor de Deus. O amor de Deus. Podemos descansar tranquilamente. Tudo que ocorre, tudo que ocorrerá com qualquer pessoa, nas últimas consequências, o amor de Deus
está sendo contemplado nisso. O que nós encontramos aqui no primeiro versículo então? Porque Deus amou o mundo. O objeto do amor de Deus são todas as pessoas. Essa é uma doutrina importante nas Escrituras. É a doutrina da expiação ilimitada. Doutrina da expiação ilimitada. O que significa isso? Significa que o sacrifício de Jesus, ou o plano da salvação de Deus, o projeto de salvação de Deus, que é o que nós falamos, que é o tema principal das Escrituras, é em favor de toda a humanidade. Não é a favor de apenas um grupo de pessoas. Não é apenas para uma seleção de pessoas. Não é apenas para uma nação. Não é apenas para uma raça, para uma cor, para uma região geográfica do planeta. Não. São todos. E este versículo traz essa ideia, a extensão do plano da redenção. Diz que é o mundo. O mundo, todos. Alguns vão dizer assim, não, mas aqui é mundo dos eleitos. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo mundo é mundo. E a Bíblia vai corroborar com isso. E aí eu lembro, assim como eu citei 1 João 4:8, eu cito também Romanos, capítulo 11, versículo 32. O apóstolo Paulo, trabalhando essa ideia da salvação, ele diz que todos foram colocados debaixo da desobediência, para que com todos ele usasse de misericórdia. Então, se todos nós admitimos que todos estão caídos, todos caíram em pecado, não há, por exemplo, a gente vai também trabalhar essa doutrina, chamada doutrina da queda, né, fundamental, chamada também de doutrina da depravação total. Total no sentido de todos os seres humanos caíram, e total no sentido individual, das nossas capacidades. Então todos os seres humanos, a partir de Adão, eles estão contaminados pelo pecado, afetados pelo pecado, afetado com a morte espiritual. Ninguém escapou dessa maldição ou dessa herança pecaminosa de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, se todos estão debaixo da maldição do pecado, Paulo então, a segunda parte do versículo diz assim, para que com todos ele usasse de misericórdia. Então essa ideia da extensão do amor de Deus, da maneira com que Deus trabalha e idealizou o seu plano de salvação para alcance de toda a humanidade, para alcance de todo mundo. Isso nós estaremos vendo também. Veja só, isso tudo está no versículo chave das Escrituras. O amor, a extensão deste amor, o alvo, né? Aqui quantitativamente, então são todos, nós aprendemos. E nós também identificamos neste texto, né, de João 13,16, a intensidade, o grau desta obra de salvação que foi feita, realizada pelo nosso Deus, porque a salvação pertence ao nosso Deus, como cantam os anjos do céu, né? A salvação pertence ao nosso Deus. A salvação não pertence a mim, não é uma obra minha, não é uma obra de homens, de apóstolos, não. A salvação pertence ao Senhor. E a intensidade não foi de qualquer maneira. Esse tal, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está falando que isso foi feito da melhor maneira possível. Não teria uma forma melhor de Deus se sacrificar pela sua criação do que a maneira com que Ele se sacrificou. A Bíblia diz que Ele entregou o Filho. Então nada há de melhor. E você tira uma ideia das nossas relações humanas. O que é de mais precioso para um pai? O que é mais precioso para um pai? Quer dizer, pelo menos se for um pai bom, né? Um pai ruim pode ser o carro, pode ser a fazenda, o jatinho. Mas se for uma boa pessoa, por isso que o amor é importante nessa contabilidade. Quando nós falamos que Deus tem como natureza o amor, o que é melhor? É o filho. Ele dá o filho.
Então, quando a Bíblia trabalha com essa ideia de pai e filho, é para mostrar o grau ou a profundidade desse amor, o qual o apóstolo Paulo vai cantar um hino dizendo: ó profundidade das riquezas. Ou seja, ele se maravilha com isso, ele se debruça sobre a ideia da salvação, e portanto, então, essa obra, o Evangelho, ele tem essa intensidade. Deus amou de tal maneira, não é uma maneira, não é de qualquer maneira, não foi assim por acidente, foi a propósito, e não foi de qualquer maneira, foi da melhor maneira possível. Não havia um outro meio de demonstrar tanto amor, de nos amar tão intensamente, quanto da maneira que Deus fez, entregando o seu Filho para o resgate dos pecadores. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então é dessa maneira. Quarto aspecto, quarta palavrinha que nós trabalhamos ali no texto. Então, o custo do Evangelho. Qual que foi o meio? Qual que foi a oferta de Deus? Acabamos de falar no tópico passado. Foi o Filho. Quantas coisas boas, irmãos, Deus tem no céu? Você faz ideia? Quantas coisas boas Deus tem na terra? Você faz ideia disso? Não? Você conhece uma coisa ou outra? Deus poderia ter usado outros recursos? Talvez até poderia. Mas por causa da intensidade desse amor que nós falamos, e João traz a ideia no original desse tal aí, é algo assim sem limite, é insondável, é a melhor qualidade possível do amor, não se pode duvidar desse amor, tanto que ele entrega o Filho. Essa relação, e há um debate teológico entre teólogos sobre a filiação de Jesus. Jesus é filho a partir de quando? E a ortodoxia teológica, a tradição teológica, ensina que a filiação de Jesus é eterna. Porque a filiação de Jesus não fala da sua origem, não fala do seu início, como é no nosso caso. O Arthur André nasceu há 8 anos, Maria Laura há 16 anos. Não é sobre isso. A filiação de Jesus não fala a respeito da sua origem. O termo filiação, pai e filho, nas Escrituras, fala de relacionamento, fala de nível, de categoria de relacionamento. Então é nesse sentido que o Filho é o que custou para Deus. Ou, em outras palavras, o Evangelho pode ser de graça, mas ele não foi barato. O Evangelho pode não te custar nada, mas para Deus custou o Filho. E é por isso que Hebreus vai trazer aquela exclamação tão forte: como escaparemos nós? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus não poupou o seu Filho, mas o entregou por nós, o entregou para a nossa salvação. Paulo vai dizer ainda: sendo nós ainda pecadores. Pode alguém dar a vida pelo justo? Pode. De repente você pode até fazer alguma coisa, fazer um sacrifício pessoal em favor de alguém bom. Mas quem fará isso em favor de um mal? Mas Deus fez. Ele enviou o seu Filho enquanto nós éramos pecadores. Estávamos destituídos da sua glória, mas a oferta dele é o Filho. Lembra-se quando ele se dirigiu a Jesus às margens do Rio Jordão? O que ele disse? Eis aí o meu Filho amado, que me dá prazer, em que me comprazo, em que me alegro. Agora, esse Filho é a oferta de Deus para a salvação. E quando você pensa nisso, a questão que tem que te vir à mente é: o que eu sinto em relação a essa oferta da salvação? Você está grato a Deus
pelo simples fato de existir e desfrutar desse amor? Você está grato a Deus, feliz? Nós já falamos aqui sobre contentamento. Nós somos uma geração de descontentes. Tanto crente rancorosos, né? Tristes, reclamões. Mas quando você sabe que a oferta de Deus para a sua salvação foi o que Ele tinha de melhor, que é o Filho, nessa relação paterna e fraterna entre pai e filho, é o que Ele demonstra no seu grande amor por nós. Você deve se sentir amado, tanto quanto. Essa é a mensagem que nos passa, que Deus amou de tal maneira, e Ele dá provas disso. Porque se o texto falasse apenas de tal maneira e não explicasse como, você talvez ficasse em dúvida, mas agora você não tem dúvida, porque você sabe que o custo do Evangelho é o Filho, é Jesus, o justo, aquele que não tinha pecado, morreu por nós, se fez pecado por nós. Meus irmãos, esta é a mensagem principal do Evangelho. Quinto lugar, então, voltando, vamos puxar aqui de novo o versículo para ficar fácil. Se o motivo da salvação é a própria natureza de Deus, que é o amor, se o alvo do amor de Deus é o mundo, isso fala da extensão, ninguém ficou de fora. Deus não fez acepção de pessoas, não fez uma pré-seleção, todos são alvos do amor de Deus. Se a intensidade, se a qualidade do amor, então nós estamos falando tanto de quantitativo imundo quanto de qualitativo no tal, é para todos e é da melhor maneira. Se o custo disso, se o cheque, se o canhoto de Deus, do talão de Deus, é o Filho, está ali, foi o Filho que foi pago, então Deus também tem o direito. E aí a gente vê aqui também a quinta característica do Evangelho, que é a exigência. A obra de Deus, o plano de Deus, o custo é de Deus, o sacrifício foi Deus quem fez. Tanto que Hebreus vai falar do sangue de Deus, se referindo à morte de Jesus, que a gente sabe que Deus não tem sangue, mas Jesus é Deus, e Ele morre, e Ele sangra, na sua humanidade perfeita, Ele demonstra isso. E a Bíblia fala a respeito dessas verdades. Então Ele tem uma exigência: crer. Ou seja, Deus exige uma resposta humana. Isso não se torna mérito. Não confunda a resposta humana com obras ou com mérito, até porque nós também estudaremos que nós só podemos crer por causa da obra da graça. Se não fosse pela graça de Deus que nos anima, que nos motiva, que nos habilita a crer, nós permaneceríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Cordeiro de Deus morreu de uma maneira que garantiu que a nossa vontade fosse libertada para crer, a nossa vontade pudesse ser capacitada para responder à oferta do Evangelho. É como teólogos ilustram: você passa por um lugar, uma praça, e você encontra um moribundo, e você voluntariamente, movido pelo amor, pela compaixão, você oferece então um copo de água, um pão àquele moribundo. Qual o mérito dele? Nada, nenhum. Mas para que ele se alimente, ele se aproprie dessa água, dessa dádiva, daí a palavra caris, graça, favor imerecido, ele precisa reagir. Você não pode pegar por ele, você não pode comer por ele, Deus não pode crer por você. Então a resposta humana está implícita no projeto de salvação, é a condicional, é a exigência de Deus, é a resposta humana. Daí então as Escrituras estão fartamente declarando: quem crer
Crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer não será condenado. Crer é exigência. Então a salvação não é automática. A gente costuma dizer assim: ela é suficiente para todos. Guarde essas duas palavrinhas. Ela é suficiente para todos, mas ela só é eficiente aos que creem. Suficiência e eficiência. Por suficiência, nós estamos falando da quantidade, né? Por suficiência, nós estamos falando da qualidade. Então a salvação, a obra de Cristo é suficiente para todos. É como, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães. Deus nunca faz nada devendo para ninguém. Olha a quantidade de oxigênio que é no mundo, quantidade de água que é no mundo, quantidade de terra que é no mundo, né? A quantidade de planetas que é no mundo. Se um dia der errado a Terra, você pode procurar um outro planeta, né? Tem mais planeta por aí, deve ter, né? Para morar. Deus não faz nada devendo para ninguém. E a graça, ela é abundante. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, o que acontece? Super abundou a graça. Ou seja, a graça é muito maior do que o pecado. A oferta de Deus é muito maior do que o pecador. A obra de Cristo é muito maior que a obra da queda. O resultado da salvação é muito maior do que o resultado da queda. Porque Deus é infinito. Ele é a única realidade absoluta. Então, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então há uma exigência do Evangelho. Então a doutrina da salvação nos ensina que o homem precisa responder à oferta do Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus comunica essa graça, comunica esse projeto de Deus. Então a exigência de crer. Se você está aqui, é porque você creu, né? E você sabe que crer não é obras. Não. Por isso que é errado você pensar assim: porque agora eu estou salvo, Deus é obrigação. Deus não tem obrigação nenhuma. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele se responsabilizou por você, mas Ele não é culpado do seu pecado. Você era merecedor da condenação eterna. Qualquer obra que Ele tenha feito para te resgatar é pura misericórdia dEle. Então Ele exige a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é uma resposta humana. É um dom de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus. Mas não é Deus que crê por você. Você deve crer. Olha, se o motivo da salvação é o amor, se a extensão da salvação é o mundo, se a qualidade da salvação é tal, se o objeto da salvação é o Filho, se há uma exigência para a salvação, há também um juízo. Perecer fala sobre uma sentença de condenação sobre a qual todos os homens estão. Evangelho de João, capítulo 4, verso 32, vai dizer: quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. A ira sobre os filhos da desobediência, aqueles que estão em pecado. A gente lê que a consequência final do juízo, é o banimento eterno. Em termos teológicos até não muito usados, mas eu gosto da danação eterna. Na Idade Média se usava muito essa terminologia. Então, quando você fala danado, não é bom você falar esse termo aí. Danado fala de condenação no inferno, a danação eterna. Então, cuidado até com as palavras, né? Mas a danação eterna, que é o banimento por toda a eternidade, é a última consequência desse juízo. É a última consequência. Hoje, vivendo sobre esse juízo, você já sofre. Você sofre a falta de segurança da salvação. Você não tem a alegria da salvação. Você não tem a companhia do Espírito Santo.
Você não tem Deus como pai, porque você só se torna filho de Deus pela adoção do sangue de Jesus. Então a sua filiação hoje é uma filiação natural, biológica. Deus é teu pai como criador, mas não é teu pai nessa relação de fraternidade. Isso só se dá pela morte de Jesus, que é o filho unigênito, é o mais velho de todos os irmãos. Mas há um juízo, e isso nos faz pensar na gravidade da salvação, nos faz pensar na seriedade da salvação. Nós vamos falar também numa das quartas-feiras sobre esse juízo, sobre nós, que há, não sobre nós, que já cremos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. Meu irmão, tanto é que Jesus pagou já o preço por você. Se fosse fortão, não precisava, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Permanece em Jesus que está tudo certo. Se abandonar Jesus, aí complica, né? Você volta a estar debaixo da ira. Em último lugar, então esse evangelho glorioso, esta tão grande salvação, esta obra de redenção, que é o alvo principal das Escrituras, um Deus que criou o universo, permitiu a queda, se responsabilizou pelo mal, tanto que ele entra na história para fazer o resgate pela sua própria morte. Agora ele conduz a história para um futuro aonde ele fará nova todas as coisas. Essa mensagem da salvação fala da oferta do evangelho. Então, a oferta do evangelho não é casa, carro, tudo isso é consequência de algo muito maior. Paz, alegria, cura, os dons do Espírito, né? Que privilégio estar aqui hoje falando da palavra de Deus. Quando falamos da palavra de Deus, somos profetas de Deus, somos porta-vozes, oráculos de Deus. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Mas isso não é tudo. O tudo é a vida eterna, é a restituição plena e absoluta da comunhão com Deus. Você não faz ideia o que é viver com Deus. E esse é o mistério da salvação. Isso está guardado para aquele dia, quando você puder viver na presença do Senhor, essa vida eterna, né? Poderia até ter corrigido aqui, não é só vida, é vida eterna. É zoe aionios do grego, ou seja, uma vida plena. Não é uma, lembre-se que eu já falei aqui no domingo, não é vida sem fim. É mais do que vida sem fim. É vida com alegria, vida em absoluto, com êxtase, com felicidade. Tá? Isso se encontra no Evangelho. É a garantia do Evangelho, é a oferta do Evangelho como resultado não da sua fé, mas como resultado da obra de Deus. O sacrifício de Jesus é tão extraordinário, por isso que a palavra tal lá do Evangelho, porque Deus amou de tal maneira, é de tal maneira que inclusive garante para aqueles que creem a vida eterna. Essa restituição da comunhão com Deus, comunhão que eu já vivo hoje, comunhão que você já vive, mas ainda imperfeitos, ainda nesse corpo do pecado, né? Falhando muitas vezes, entristecendo ao Espírito Santo muitas vezes, mas quando nós então formos plenamente redimidos, né? Corpo, alma e espírito, então nós viveremos essa realidade com Deus, né? Essa vida eterna com Deus. E a linguagem bíblica é alguma coisa assim, olha, não tem sol, não tem lua, não tem lágrimas, né? Não tem morte, não tem igreja mais, não tem templo, que o próprio Deus caminha entre nós. Aquela ideia do Éden lá, que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão, é melhor que aquilo. É melhor, nós seremos melhores do que Adão, porque Adão era mortal ainda, né? Estava sujeito à queda, tanto que caiu. Mas nessa eternidade futura nós estaremos isentos do pecado. Nós herdaremos a natureza divina incorruptível e incontaminada, e nós não pecaremos mais. E aí a eternidade futura não há mais
possibilidade de queda, de separação de Deus. Não é bonita essa mensagem? Não é gloriosa? Essa é a mensagem das Escrituras, né? E é por isso que então a palavra de Deus nós nos trazer essa declaração tão poderosa: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, nome glorioso, nome poderoso, nome sobre todo o principado, toda a potestade. Meu irmão, toda a força do inferno, toda a conspiração de Satanás não frustrará o plano de Deus, que é ter reunida a família dos remidos. Aleluia. Viu? Confie nisso, descanse nisso. Você vai passar por tribulação aqui, vai passar, pode ser que você passe pela morte, né? Passe pela morte física, mas a eternidade te espera com Deus. O seu corpo vai ser ressuscitado e você vai viver em plena comunhão com o Senhor. Esse é o prêmio da salvação. É o prêmio da salvação. Obra dele, obra dele. Nenhum outro nome há debaixo do céu do que o nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Meu Pai, te louvamos. Tão gloriosa salvação. Senhor, nos sentimos pequenininhos, humildes diante de tão grande projeto, sabendo que é o Senhor que sustenta tudo. Tudo isso está sustentado pela palavra do Senhor, sustentado pelo teu amor, que nos tolera, que nos redime, que insiste conosco, exige de nós, Senhor, apenas a obediência. Nós estamos na tua presença, sentimos o peso desta tão grande salvação, mas também o nosso coração se enche de alegria, nosso coração se enche de júbilo. Também nos alegramos em saber que somos amados por ti, e sentimos isso. Pai, nos ajuda a honrar o teu nome, a cumprir a nossa missão como igreja. Somos o corpo de Cristo redimido. Nos conduz a esta obra tão extraordinária, que é a obra da pregação do Evangelho, o Evangelho de salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que sábado